Automação com transmissor de pressão e temperatura. Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre automação industrial, transmissores de pressão, transmissores de temperatura, controladores industriais, CLPs e uma série de outros equipamentos utilizados para automatizar equipamentos e processos industriais. Para começarmos nosso vídeo, vamos primeiro entender de forma breve o que é automação industrial. É o conjunto de tecnologias destinadas a reduzir o esforço humano na fabricação de diferentes produtos, visando melhorar a produtividade. O termo automação acompanha toda a história da indústria, porém, com o advento da quarta revolução industrial, ou também conhecida como a indústria 4.0, o conceito ganhou força. Como falamos no nosso vídeo da semana passada, se você não assistiu no final desse vídeo, iremos direcionar esse conteúdo para você, falando tudo sobre automação e sobre a indústria 4.0. Depois das principais diretrizes da automação industrial, dentro das principais diretrizes da automação industrial estão interação entre o trabalho humano e as ferramentas digitais, maior conformidade com as demandas de produção, monitoramento da manufatura remotamente, processamento e coleta de dados em tempo real, aumento da flexibilidade com o intuito de melhorar processos como o tempo de setup, por exemplo. Agora que nós entendemos de forma básica o que é automação industrial, vamos entender como os transmissores de pressão e os transmissores de temperatura entram nesse contexto e de que maneira podemos utilizar esses e outros dispositivos na automação de equipamentos e processos. O que é um transmissor de pressão e temperatura? Os fabricantes de sensores de pressão utilizam muitos termos diferentes para vários modelos de instrumentos de medição, tais como sensor de pressão, transmissor de pressão, transdutor de pressão e etc. Na Danfoss, o termo transmissor de pressão é normalmente utilizado para se referir a um sensor de pressão equipado com uma interface elétrica, interface mecânica e sinal de saída padronizado. O princípio de funcionamento de um transmissor de pressão é o seguinte: a pressão do meio a ser medido é direcionada através de uma conexão ao processo padrão até o elemento do sensor de pressão interno, causando uma mudança de estado. A eletrônica interna converte o sinal apresentado pelo sensor bruto em um sinal filtrado, amplificado, com compensação de temperatura e padronizado, como, por exemplo, em um sinal de 4 a 20 mA. Esse sinal de saída é entregue através de um conector padronizado ou em um cabo para a unidade subsequente para processamento de sinal. Transmissores de temperatura convertem o sinal de vários tipos de sensores como termorresistência, termopar e também potenciômetros, por exemplo, em um sinal de saída padronizado, por exemplo, 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. Com transmissores digitais de temperatura, o tipo de sensor e a faixa de medição, além de muitas outras opções, como, por exemplo, a sinalização de erro ou a identificação do ponto de medição, podem ser livremente e facilmente configuradas. Quais são as vantagens de utilizarmos transmissores? O transmissor de temperatura e transmissor de pressão, em primeiro lugar, lineariza o sinal de saída não linear do termopar ou sensor. Além disso, isola galvanicamente contra ruídos de linha e campos magnéticos. Assim, transmite o sinal a outros equipamentos de controle, como controladores de processos, CLPs, indicadores de temperatura e pressão com alta qualidade e alta precisão, eliminando a necessidade de cabos de compensação na transmissão dos sinais. Entendendo como funcionam os transmissores de pressão e temperatura, outra parte do processo é entendermos como esse sinal é tratado e controlado. Falando em indústria 4.0 e digitalização,
não podemos deixar de lembrar de um tipo de controle que é utilizado na indústria desde os anos 60 e ainda se mantém atualizado, e é uma ótima opção. Este controle é o CLP, Controlador Lógico Programável. O que é CLP? Agora vamos falar sobre o que é um CLP e qual é a sua função. CLP é a sigla para Controlador Lógico Programável, que vem do inglês PLC, ou Programmable Logic Controller. Quando falamos de automação industrial, não podemos deixar de mencionar o CLP, pois ele é uma parte fundamental em um processo. Para quem não conhece o CLP, ele é, sem dúvidas, a parte de inteligência de um processo de automação, ou seja, ele é responsável pelo controle de todo o processo. CLP, a sigla Controlador Lógico Programável, que é um computador capaz de executar funções específicas através de programas criados. Embora seja considerado um computador, não confunda CLP com desktops e notebooks, por exemplo, que são computadores de uso geral, utilizados em casa ou no trabalho, por exemplo. Apesar do CLP ser considerado um computador, se compararmos ele com esses computadores de uso geral, o CLP tem menor capacidade de processamento de dados, armazenamento e é usado em aplicações específicas. Para que serve o CLP? Quando existe a necessidade de gerenciar processos de forma automatizada, é preciso utilizar um equipamento capaz de controlar todo esse processo, ou seja, receber sinais, processá-los e enviar esses sinais de comando para os atuadores. Em outras palavras, para que o sistema funcione de forma inteligente, precisamos de um cérebro que tenha as informações suficientes para tomar decisões. O responsável por tomar decisões deve ser um equipamento que seja programável. Em ambientes industriais, o CLP é um equipamento muito utilizado, porém não é o único que é usado para essa finalidade, apesar de ser um dos mais conhecidos. Podemos citar vários exemplos de processos em que um CLP é utilizado, tais como no controle de nível, controle de vazão, automação de esteira e outras aplicações. Características do CLP. Como já vimos anteriormente, o controlador lógico programável é considerado um computador, pois ele contém CPU, memória, dispositivos de entrada e saída. CPU é uma sigla que vem do inglês e significa Central Processing Unit, que, traduzindo, é Unidade Central de Processamento. A CPU é um elemento responsável por buscar as instruções, interpretar essas instruções e executá-las. Memória. O CLP possui memórias voláteis e não voláteis, que são responsáveis por armazenar todas as informações necessárias para que o CLP seja capaz de executar as suas funções. Para quem não sabe, as memórias voláteis são aquelas que perdem a informação quando são desenergizadas, como é o caso da memória RAM, por exemplo. As memórias não voláteis são aquelas que não perdem a informação quando são desenergizadas, como acontece com o HD, o SSD e o pendrive, por exemplo. Um exemplo de aplicação da memória não volátil é de armazenar o sistema operacional e os arquivos que contêm as programações do CLP. As memórias voláteis são as usadas pela CPU, quando o programa e as funções estão sendo executadas e não podemos selecionar o que vai ou não ser armazenado nelas. Fonte de alimentação. Geralmente, os controladores lógicos programáveis são alimentados por fontes de tensões 24 volts. A fonte é responsável por transformar e regular as tensões para os níveis adequados de cada CLP. Módulos de entrada e saída. Os módulos de entrada e saída são responsáveis por fazer a conexão entre os atuadores e sensores com o CLP. É importante destacar que as entradas e saídas podem ser tanto digitais como analógicas, de acordo com as características dos CLPs utilizados. Existem diversos tipos de sensores e atuadores,
que podem ser usados no CLP, tais como transmissores de pressão e também transmissores de temperatura, além de muitos outros. Antigamente, grande parte dos processos eram controlados por comandos elétricos, que ocupavam um grande espaço físico. Caso houvesse a necessidade de realizar alguma alteração ou mesmo reparos, seria preciso desfazer alguns painéis de comando elétricos, ocorrendo uma considerável perda de tempo e dinheiro. Com a utilização de um CLP, a necessidade de mudanças na instalação seria consideravelmente menor, sendo necessário apenas um computador para manipular o programa. Com isso, é possível simplificar a alteração dos processos, reduzindo o tempo, mão de obra e, consequentemente, obtendo lucros significativos. A utilização do CLP vem crescendo cada vez mais e, embora seja comumente usado nas indústrias, também está sendo aplicado em instalações residenciais, devido à automação residencial. Até aqui nós falamos sobre os sensores, transmissores e sobre o CLP. Agora falaremos sobre o terceiro, mas não menos importante, componente de uma automação. Falaremos através de exemplos práticos de controle de pressão e temperatura, começando por temperatura, para te dar uma noção visual do que nós estamos falando. O terceiro elemento são as válvulas e controles diretos no processo, os atuadores. Em um processo de aquecimento de água com vapor, feito através de um trocador de calor de placas, por exemplo, temos a leitura constante da temperatura de saída da água, feita pelo sensor. Nesse caso, um transmissor de temperatura. Esse transmissor de temperatura irá enviar o sinal de 4 a 20 mA para o CLP, informando a temperatura lida momento a momento, com grande precisão. Após receber esses dados, o CLP irá interpretá-los e verificará se há necessidade de mais temperatura ou menos temperatura na água, de acordo com as programações pré-estabelecidas. Entendendo a demanda de energia térmica no processo, ou seja, no equipamento, no trocador de calor, o CLP irá enviar um sinal para a válvula, liberando vapor para aquecer a água, tal como quando entender que essa demanda já foi suprida e a temperatura atingida, irá fechar a válvula de modo a passar menos ou nenhum vapor. Em sistemas proporcionais, a válvula trabalha constantemente, liberando mais ou menos vapor, de acordo com a demanda exata do processo naquele momento. Em sistemas on-off, do tipo liga e desliga, esse controle tem maior variação de temperatura e menos precisão, devido ao funcionamento ser intermitente e não contínuo, como no caso proporcional. Agora vamos mostrar outros exemplos na prática para que você possa entender, de maneira simples, como funciona um sistema com um transmissor de pressão e temperatura, associado também a válvulas e a bombas elétricas. Para dar continuidade aqui à nossa explicação, vamos falar agora sobre alguns exemplos de utilização prática de transmissores de pressão e também dos transmissores de temperatura. Nesse primeiro exemplo, nós falamos de controle de nível. Então, nós temos aqui um reservatório, pode ser uma caixa d'água, um tanque, enfim, um reservatório de líquido, de água nesse caso, e uma bomba com um pequeno trecho aqui de tubulação interligando a bomba ao reservatório. Ou seja, a água, que é esse nosso exemplo, ela é captada de um poço, ou enfim, de algum outro processo, e ela é bombeada, atravessando essa coluna de água para entrar no nosso reservatório. Uma aplicação muito comum, tanto na indústria quanto até residencial também. Nesse conceito, nós conseguimos utilizar os três componentes da automação que nós falamos anteriormente. Então, o sensor, o controlador e o atuador. Nesse caso, o atuador é uma bomba, o sensor é um transmissor de nível e o controlador pode ser um controlador de processos, um controlador de pressão ou também o CLP, como nós falamos no vídeo anteriormente. Nesse caso, o transmissor de nível vai ler o nível dessa caixa constantemente, enviar o sinal para o CLP, que vai interpretar esse sinal, interpretando também o nível que está
de água dentro do nosso reservatório e direcionando aqui o trabalho da nossa bomba, podendo ser on-off ou com um inversor de frequência dentro desse mesmo sistema, nós conseguimos fazer um trabalho proporcional nessa bomba. Por quê? Esse transmissor de nível, ele tem um sinal proporcional também, um sinal de 420 mA. Então, o CLP, interpretando esse sinal, pode direcionar esse mesmo sinal para um drive, para um inversor de frequência, e esse inversor de frequência vai fazer a bomba funcionar de maneira proporcional, ou seja, de maneira contínua, direcionando o nível de maneira a não ter grandes variações. Nesse segundo exemplo, nós vamos falar sobre o controle de pressão. Nesse caso, nós temos um circuito fechado de água. Então, um circuito hidráulico fechado muito comum em frigoríficos, por exemplo, onde tem setor de esterilização, são esterilizadas as facas, os equipamentos, tem um circuito fechado de água quente e esse circuito ele deve ser mantido a uma determinada pressão. Por quê? Porque essa pressão vai garantir que tenha água em todos os pontos para o serviço, nesse caso para a esterilização, mas podendo ser também outros tipos de trabalhos, não necessariamente com água quente, pode ser água fria, óleo, qualquer outro fluido, inclusive ar comprimido também e outros gases. Então, no mesmo sentido, a água entra na bomba, a bomba direciona essa água aqui pela nossa linha principal, com todas as suas ramificações, então nesse caso com válvulas solenoide nas ramificações, e essas válvulas solenoides elas vão consumir. Então, em determinados momentos lá do processo, essas válvulas vão abrir, ou se forem válvulas manuais também, e a pressão logicamente vai cair. Nós vamos utilizar esse transmissor de pressão aqui para monitorar a pressão no último ponto. Então, é o caso mais crítico, né? E monitorando essa pressão, ele vai enviar o sinal para o nosso controlador, para o nosso CLP, que da mesma forma vai fazer a bomba ligar e desligar, acionando ou desligando ela. E aqui a gente chama atenção de novo para sistemas proporcionais, onde a gente pode utilizar tanto válvulas proporcionais aqui no ponto de consumo, se for o caso, quanto aqui um inversor de frequência para fazer a variação da frequência do motor da bomba e dessa forma tornar esse sistema proporcional. O que muda do sistema proporcional para o sistema on-off, sistema liga e desliga? De maneira geral, o sistema proporcional tem uma melhor eficiência energética, menos manutenção e ele trabalha com maior estabilidade, porque ele não liga e desliga abruptamente, ele fica modulando de acordo com a real necessidade. Então você vai ter um sistema que vai se adequar ao seu processo, seja em momentos com a produção alta ou em momentos com a produção baixa também. Nosso próximo exemplo utiliza um trocador de calor de placas para fazer um skid muito comum, que é um skid de aquecimento de água utilizando vapor. Então, aqui a gente fala de controle de temperatura. Nós temos um transmissor de temperatura instalado na saída de água quente após o trocador. Na entrada de vapor, aqui nesse exemplo nós estamos utilizando uma válvula eletropneumática com um posicionador. Esse posicionador vai converter o sinal elétrico recebido do controlador, que está recebendo a leitura de temperatura, em um sinal pneumático. E esse sinal pneumático vai liberar ar comprimido dentro do atuador da válvula, que vai fazer a sua sede abrir e fechar, liberando mais ou menos vapor de acordo com a necessidade exata do processo. Então aqui, por exemplo, se nós temos que aquecer a água a 70 graus, quando nós tivermos variação para menos de 60, a válvula vai estar liberando vapor. E quando nós tivermos variação para mais de 70, a válvula vai estar fechada, mantendo a pressão e a temperatura estável na saída de água quente. Dessa forma, o sistema de controle de temperatura pode ser utilizado tanto em trocadores de calor quanto em outros equipamentos, como autoclaves, tanques de cozimento, enfim, na fabricação aí de doces, sucos, geleias, você pode estar fazendo uma automação assim, em tachos e em equipamentos serpentinados, enfim, qualquer tipo de equipamento que você utilizar para controlar a temperatura, não só da água, mas também de fluidos sanitários, aí alimentos, enfim, fluidos sanitários diversos dentro da sua indústria. No nosso último exemplo, a gente fala de um controle, de um equipamento utilizado em sistemas de refrigeração industrial. Nós estamos falando aqui do controle de um condensador. Então,
nós temos dois sensores, um sensor na entrada, um na saída, trabalhando através do princípio da pressão diferencial, fazendo a leitura desses pontos, dos pontos de entrada e saída do condensador e comunicando ao CLP central. O CLP vai ligar e desligar aqui os motores que fazem a ventilação do nosso condensador. Esse trabalho de ventilação ele vai funcionar mais ou menos de acordo com a necessidade do processo naquele momento, mantendo pressão e temperatura do sistema estável e impedindo que o compressor trabalhe sem necessidade, gerando economia de custo e também estabilidade no seu processo de refrigeração industrial. Assim encerramos nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida que você tenha ficado, não deixe de entrar em contato conosco. Nossos contatos estão na descrição do vídeo. Um abraço.